Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. A partir de agora está no ar Debates Betel em 3 edições. Ao vivo até às 14 horas. Com reprise às 17 horas e reprise à meia-noite. E você que está ao vivo, você pode participar do nosso debate e concorrer aos ingressos para assistir ao filme Deus Não Está Morto. O tema da nossa pesquisa é sobre a notícia que o Crivella virou réu por improbidade administrativa no caso da reunião com líderes evangélicos no Palácio da Cidade. E a nossa pergunta é: você acha que o que está acontecendo com o Crivella é uma perseguição política? Sim ou não? Ligue para cá, dê a sua opinião e concorra a esse par de ingressos para o filme Deus Não Está Morto. Comigo à mesa para mais esse debate, o estudante de Direito Ítalo Félix, a jornalista Bárbara Leal. Estamos aguardando o teólogo Felipe Nascimento, que está a caminho. Vamos ouvi-lo. Boa tarde do Ítalo. Fala, Ítalo. Boa Beleza, tarde, cara? Cino. Boa tarde a toda a Rádio Betel, Azeitona, a menina nova. É, que tá aí. Nova debatedora aí, né? Debatedora, mas a nova debatedora. Não, mas ele tava falando a menina nova, a Mariana. A Mariana? Não, mas as duas novas, tá. as duas. Tá tudo novo aqui, tá... Tá tudo invertido, né? A Bárbara saiu de lá, Recebi veio pra até cá, né? cafezinho. Aí, A tá Bárbara tomando recebeu... até café. Gente, eu preciso disso aqui que eu não dormi. Tá vendo aí? Mais uma boa tarde a todos, né? Mais uma vez nessa rádio maravilhosa, né? Aqui, né? Mais uma perseguição quando o prefeito Marcelo Crivella, deixando bem claro que eu não sou evangélico, tá? Não tô puxando sardinha, não tô puxando brasa. Ele nunca me evangelizou, tá? Nunca botou a mão na minha cabeça, mas o que tá acontecendo aí é mais uma perseguição, pra variar, devido ao corte de verbas da Rede Globo, né? Verbinha publicitária. O Crivella cortou, né? E devido a essa perseguição, né? Do quarto poder do quarto poder, né? Que é o executivo, legislativo, judiciário e a mídia, Crivella tá sofrendo isso aí de novo. Mas faz parte. Vamos que vamos. E aí, debatedora? Então, eu também não sou evangélica. Irmã Divina. A Divina tá rindo. Não, Divina, passa aqui, vem debater com a gente também. Então, eu tô aqui desse lado hoje, só porque a gente tem, né, uns debatedores furões, né, que às vezes me deixam na mão, eu fico louca. Como eu já não fiz o programa hoje, a Mari fez, e vocês vão ficar com saudade de mim aí 15 dias, eu passei pro lado de cá. Será que a gente vai ficar com saudade Eu tenho de você? certeza absoluta. Vai ficar com saudade dela, Vai. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa pra lá. Sabe qual é o problema dele? É amor incubado. Eu ia falar um negócio aqui, vocês vão ficar com saudade. Vai ficar com saudade de mim, eu tenho certeza. Vai falar, quem é aquela doida que chega, bom dia, Betel, gritando de manhã? Não vai ter mais. Não, chega vai ter gritando sim. também, Você vai Mari. voltar, ué. Tá Chega falando, gritando. parece até que tu vai morrer, cara. Tu vai voltar, Ó, ué. se eu morrer... Então, eu opero amanhã. Então, Fala assim, sério. vamos deixar aqui registrado, mãe, se der alguma coisa errada, doa tudo. Não vai dar nada Pode errado, doar não. até meu corpo pra universidade, porque ele enterrado não tem Já deu tudo serventinho, certo. entendeu? Tudo que der pra aproveitar, põe aí. O seu pulmão deve estar uma maravilha, né? O pulmão tá estragado, o fígado também. As córneas... E o coração... Mas vem cá, As peraí. córneas estão ok. Olha só, o pulmão tá estragado, o fígado tá estragado e o coração? Coração... Não tem. Coração... É pedra. É uma pedra. Então. Coração tá pior de todas. É porque quando ela nasceu, ela chegou lá na distribuição de coração, não tinha mais coração, aí colocaram a pedra no lugar. Pois Tá é. certo, né? Não? Pois é. Então, eu também não sou evangélica, mas eu também acho que o Crivella tá sendo perseguido. Porque já foi falado que tinham Ó, outros tu segura líderes... tua marimba, não fica falando muito não, que tu é jornalista, hein? Ué, Depois mas tu hoje eu arruma sou emprego em lugar debatedora. Que nada. Mas eu acho que tá rolando... Só falar com a Márcia, fala com a Márcia, fala com a Depois Márcia. ninguém te contrata, Mas, assim, segura tua marimba Eu acho que tá aí. rolando uma perseguição também, porque já não foi esclarecido que tinham líderes lá sem ser evangélicos. Claro, Tinha. Mas que não foi divulgado isso. É. Então, assim, eu acho que tá sendo meio que uma perseguição também. É claro que o Crivella faz umas coisas
que eu não concordo, por exemplo, não vou entregar a chave pro Rei Momo, essas coisas, porque eu acho que ele tem que governar pro povo e não só pro povo evangélico. Vamos ouvir o áudio da matéria? De quem foi essa matéria? Foi do G1? Não, mas o áudio é da Globo, né? Deve ser o... Geralmente o Bom Dia Rio não é do R7.com. Bom Dia Rio, se tiver uma hora de programa, RJ2, se tiver uma hora de programa, 2 é falando do Crivella. Solta aí, vamos lá. Marcelo Crivella virou réu por improbidade administrativa. O encontro a portas fechadas com pastores e líderes religiosos na sede da Prefeitura no início de julho motivou a ação do Ministério Público contra o prefeito. Segundo os promotores, Marcelo Crivella usou o espaço público e extrapolou os limites do razoável ao oferecer facilidades como cirurgias de catarata e de varizes. O prefeito disse na reunião que se alguém tivesse algum problema, para falar com a Márcia, que ela resolveria tudo em 1 ou 2 semanas. Márcia é uma assessora da Prefeitura. Depois desse episódio, a Justiça determinou restrições à atuação de Crivella e agora o juiz Eduardo Antônio Klausner, da 7ª Vara de Fazenda Pública, aceitou a petição do Ministério Público. O prefeito vai responder na Justiça por improbidade administrativa. Ele tem 15 dias para apresentar a defesa e, se condenado, pode perder os direitos políticos. A Prefeitura do Rio disse que vai responder à Justiça no prazo da lei e que o prefeito recebeu a notícia com tranquilidade. Bom, primeiro, o Ítalo é o nosso estudante de direito aqui. Acho que ele entende um pouquinho mais do que eu, né? Do assunto. Mas, enfim, a gente tem uma cultura aqui que precisa mudar. Ministério Público, quando denuncia alguém, não quer dizer que a pessoa está condenada. Sim. Né? Um juiz, quando aceita que a pessoa vira réu, não quer dizer que ela está condenada. Sim. Mas da forma que a mídia coloca, parece que o cara está condenado, né, Ítalo? Não, exato. Não sei se é proposital. Assim, o que acontece é o seguinte, o Marcelo Crivella, né, ele, por ser evangélico, né, apesar de eu não ser, eu sempre digo que os evangélicos sempre são muito perseguidos e não é de hoje. Né? Tudo bem que a gente sabe que existe, né, uma parte que levanta uma bandeira, prega uma coisa e vive outra, mas a gente tem que respeitar aqueles que pregam e vivem aquilo que pregam, e eu respeito muito isso. O que acontece é o seguinte, o Crivella, a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, ela cortou as verbas publicitárias da Rede Globo, e tá tendo essa perseguição, e não foi pouco. O dinheiro que o senhor Eduardo Paes dava, financiava, o dinheiro era alto. Só que a questão é a seguinte, acabou a mamata. E por ter acabado a mamata, o Crivella está sendo perseguido, não é a primeira vez. Ele erra? Sim. Ele é humano, ele é falho. E só que eu vou te dar um exemplo. A prefeitura do Marcelo Crivella, você sabia que nós reduzimos o índice de assaltos na Zona Sul em mais de 70%? E isso foi fruto da Secretaria de Segurança da Prefeitura do Crivella? Você sabia que o Crivella, durante vários domingos e vários feriados, ele tem ido às pessoas que estão abandonadas, que estão jogadas nas ruas, ele tem oferecido abrigo, a Prefeitura tem se prestado essa ajuda com as pessoas que estão abandonadas, coisas que na gestão do Paes não tinha? Existe uma série de coisas que na Prefeitura do Crivella está sendo boa sim, porém, determinada emissora não mostra porque não é de interesse mostrar. Como eu vou dar o exemplo do Jair Messias Bolsonaro, deputado federal que é candidato à presidência da República, ele deixou bem claro para a Rede Globo, se eu entrar vai acabar a mamata. E o que começam a fazer? Bater nele. Ele foi na Globo, foi entrevistado por William Bonner, pela jornalista. Não, mas o senhor não paga o meu salário? Não, a Rede Globo ela é financiada com verba do governo. É o governo que paga o seu salário. E ele, por falar algumas verdades, a Globo volta e meia massacra. Teve uma tentativa de homicídio com ele. Cadê que a Globo hoje, até hoje, estão falando na Marielle? Cadê que falam dele? Eu quero aqui deixar os meus parabéns à deputada estadual Cidinha Campos. Apesar de eu não ser eleitor da deputada, ela usou mais uma vez o microfone, né, da Câmara dos Deputados, e ela se fez solidária, e ela foi humana ao caso
do deputado Jair Messias Bolsonaro. Eu achei aquilo um absurdo, né? Assim, a Cidinha, eu até compartilhei o vídeo dela lá na página da rádio. Rapaz, nenhum deputado fez nenhuma menção. Não, e o Flávio tá lá. Ao atentado sofrido pelo Bolsonaro, o Flávio tá lá. Ou seja, independente da questão partidária, né? Um ser humano, cara. Não, mas ali, foi o que ela deixou bem claro, Orsino. Ali, não existe, o humanismo ali não existe. O que existe é o partido. Ali é partido. Se fosse o Haddad, você ia aparecer um monte de gente. Se fosse o Alckmin, também ia aparecer. Mas foi o Bolsonaro, não importa. E muitos ali estão torcendo pra ele morrer. Entendeu? Porque tem muita gente ali, praticamente são todos contra ele. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns à deputada Cidinha Campos, porque ela mais uma vez usou o microfone e... Pode ir. Ela usou o microfone mais uma vez na LERJ. É esquisito, né? Ouvir a voz de volta. E aí, ela foi muito humana e ela tem todo o meu respeito. Beleza. Bom, Bárbara, você acha que a galera dá uma forçada nessa questão? Porque a maioria das pessoas são ignorantes. Não sabem como é que funciona essa coisa da justiça, né? Então, o Ministério Público investigar, o Ministério Público denunciar, é algo que está no papel deles. Agora, sim, a pessoa virar réu num processo não quer dizer que ela está condenada. Ela também vai sendo investigada. Vai se defender no curso do processo e tal. Mas eu não sei se vocês assistiram a entrevista do Haddad na Globo, no Jornal Nacional. Aquela vergonha, ele passou no débito, no crédito, foi no talão de cheque ou ele pagou à vista? Porque o Bonner, né, com aquela voz, mas candidato, o senhor está sendo investigado. Mas a Rede Globo também tá. Aí ficou. Não, é assim, eu imagino a situação da Renata e do Bonner, porque uma pancada dessa na Globo, em rede nacional, no Jornal Nacional, cara, é violento pra emissora, né? E eles ficam... Não, e a Renata e o Bonner estão tomando várias pancadas agora nessas entrevistas. Direciona aí, Bárbara, no microfone. Eles estão tomando várias pancadas agora nessas entrevistas, porque eu não sei se você tem a mesma impressão do que eu tenho, que eles estão ali fazendo aquele papel de... advogado do diabo. Exatamente. Entendeu? Mas, assim... Eles querem passar a ideia de que eles estão contra todo mundo. Só que, na verdade, exatamente. A gente sabe que não é bem assim, ao invés de pegar e tentar entender o que o cara quer trazer agora, não. Eles querem pegar tudo que eles já sabem de ruim e ficar enfatizando naquilo. Entendeu? E aí fica massacrando, cara. O Bolsonaro deu uns foras lá na Renata... Entendeu? Eu acho que só o Ciro que foi... Agora, o que me chamou a atenção... passivo. A Marina, coitada, também. O equilíbrio emocional do Haddad. Aí, o cara é muito preparado. Ele não alterou a voz, né? Os caras socando ele, batendo pra matar. O Haddad sereno, respondendo. Aí teve uma hora lá que... o Bonner tentou cortar e falou, não, pera aí. Na hora de defender sua honra, você faz seu tempo. Agora, quem tá em jogo agora aqui é minha honra. Quem vai dizer a hora que eu tenho que parar de falar sou eu. Mandou essa, tu viu? Ficou nervoso. Calma, cocada. Não, mas ele não alterou a voz. Ele sereno, mas foi firme. Enfático. Foi firme. Entendeu? E o discurso do Roberto Marinho? Roberto Marinho, foi democrata ou ditador? Pois cara. Tema de debate. Tema de debate. Roberto Marinho foi democrata ou ditador? Agora, é fato que a imprensa, em especial a Rede Globo, está passando por um momento muito delicado com relação a esse novo momento, porque eu acho que parece que o Bolsonaro abriu a porteira para todo mundo se levantar contra a Globo. Sim. Porque até a vice do Ciro Gomes, outro dia lá na Globo News, rapaz, ela esculachou a Miriam Leitão. A Miriam Leitão, ela apanha de todo mundo. A Miriam não sabia onde a Miriam Leitão... Olha, a Miriam Leitão, ela passou vergonha com o Bolsonaro. Olha, o ponto editado dela foi a coisa mais cômica.
Olha, aquele troço editado foi a coisa mais ridícula que eu já vi na televisão. Ela gaguejando. Que ela tinha que esperar alguém falar pra ela repetir, né? O Bolsonaro brincou com a sexualidade do Durval Pereira, do jornalista lá. Do Merval Pereira. Cara, não, mas você tem algum problema contra alguém? Não, eu tô aqui no meio de vocês há tantas horas. Aí teve uma hora lá de um off também que o Bolsonaro falou assim, vou dar um abraço, um abraço, um beijo hétero. Um abraço hétero. Um abraço hétero. Mas é hétero, hein, Gabeira? E o Gabeira riu. Olha, mas foi uma coisa assim tão cômica. Ela também, além de ter passado essa vergonha com o Jair. E o Mourão? O Mourão atropelou ela, cara. Não, mas você... Mourão. Não, mas o Ustra, não, ele foi meu comandante. Mas os heróis, meus heróis não morreram de overdose. Heróis matam. Vocês defendem os heróis, eu defendo os meus. E ela se calou. Não. É aquela situação. O Mourão passou por cima dela igual um trator, irmão. Não, mas todo mundo bate nela. Caraca. Todo mundo bate nela. Assim, a Miriam Leitão já colocaram ela ali na Globo News, porque você sabe que a Globo News é o cemitério da Rede Globo, né? Não, exato. Não deu mais na Rede Globo aberta. Tá, tem contrato ainda, então vamos jogar na Globo News. Mas eu acho que, na verdade, o que tá acontecendo com a Globo, né? A Globo, ela tá tentando renovar a galera de bancada, né? Uhum. Então pega a galera da Globo News, que tá sendo descoberta lá na Globo News, traz pro canal aberto, igual o Doni veio pro Jornal Hoje, né? E vai pegando o pessoal da antiga, tipo Leilane, vai jogando todo mundo pra Cristiane Pelágio, vai empurrando todo mundo lá pra Globo News, né? Galera já... complicado. Mas a verdade é que a mídia no Brasil está passando por um momento de transformação difícil. Eu acredito que nos próximos 10 anos, se o Bolsonaro ganhar, então, se ele fizer, eu acho que ele não vai ter peito para fazer isso que ele está dizendo que vai fazer. Mas ele está dizendo que vai fazer, eu acredito. Se ele fizer o que ele está dizendo, vai quebrar todo mundo. Sim, mas você sabe que ele não consegue fazer nada sozinho, né? Não. Não, e... Tem que ter uma equipe com o mesmo pensamento dele. E vou te falar uma coisa, essa questão aí... Apesar que essa questão da verba é canetada. Sim. Aí ele pode. Tanto que tanto que o Temer, eu não sei se vocês se lembram. Teve uma época que tava aí uma bateção no Temer, todo mundo bate no Temer. Moreira Franco falou o seguinte, beleza, vocês vão continuar batendo no Michel? Então vou segurar a verbinha de vocês. Rapidinho, todo mundo, desculpa a expressão, botou o rabinho no meio das pernas. Só tem uma emissora, eu te falo, Luciano, só tem uma emissora que o que eu vejo nela, eu assisto muito jornalismo da Rede Record. E a Record, ela tem um jornalismo bem livre. Porque ela não não é livre dessa verba também, não. Também depende. Mas eu posso te falar uma coisa, Luciano? Não, depende. Mas ela depende menos do que as outras. Eu posso te garantir isso. Não. Depende. Não. Negativo. Depende, Luciano. Depende menos. tanto quanto. Eu acho que depende menos. Não, tanto quanto. Se cortar de todo... Até porque eu acho que o monopólio... Se o Bolsonaro fizer o que ele tá falando, vai quebrar todo mundo. Lembra o que aconteceu com a Tupi aqui? Sim, quase faliu. A Tupi quase faliu, cara, porque o Estado entrou em crise. O que segurava a Tupi era a verba do Estado. Pois é. Entendeu? Então, e isso contradiz tudo que a gente aprende na faculdade de jornalismo, né? Porque cuidado, lá a gente... segura a tua marimba. Porque... a Mariana... A azeitona. Tá falando demais, né, azeitona? Mariana aprendeu isso também, com certeza. O jornalista, ele tem que ser imparcial. Mas o veículo não é. Mas deveria ser também. Não é. Sabe de nada, não é. Não tem partido político, não tem time de futebol, não tem nada. Eles têm sim. Não, todo mundo tem, mas assim, né, você deveria, né, ser imparcial, deveria, né? Na prática é uma coisa, na teoria é outra. O Supremo Tribunal Federal também devia ser imparcial, vou falar disso na aula hoje. Isso que a gente vive aqui é papo de maluco. Essa plataforma que a gente desenvolve aqui, da forma que a gente desenvolve, é muito difícil. Você conseguir isso num veículo de comunicação de massa, mesmo sendo uma rádio comunitária. Mas eu posso te falar muito difícil. Mas eu vou te falar uma coisa, Ursino. Se, no caso, o Bolsonaro entrando, que é o que eu espero, que ele é o meu candidato, ele disse que vai cortar, a Globo vai ganhar igual as outras. Eu não sei se você já reparou,
Mas a Band não bate no Bolsonaro. A Rede TV também não bate no Bolsonaro. A Record também. Pouca coisa noticia. Quando o Bolsonaro foi esfaqueado, a Record ela deu cobertura total. Coisa que a Globo não fez. Agora, mas a Globo entrou com várias vezes, entrou lá com entrou, mas era sempre... Caiu no jornalismo sensacionalista, que a Record faz isso um pouco, né? Ficar mostrando sempre o mesmo vídeo. Aquela coisa em looping. Com diferentes comentaristas e... A Globo, ficou mostrando em looping aquele negócio e tal. E vou te falar uma coisa. Se o capitão cortar a verba da Globo, ele falou o seguinte, ó... A dívida que tá lá, vocês vão ter que pagar, tá? Porque a caixa preta do BNDES eu vou abrir. Como é que vai ficar a Rede Globo? Não, e assim... Você sabe que a dívida da Globo é muito alta. Sim, sim. Por exemplo, a Globo fica nessa... É que o Crivella é um cara... O Crivella é um cara tranquilo. Ele é um cara do bem. Mas se ele resolver subir o tom... O que a Globo tem um problema sério aí com a prefeitura de dívida também. Exato. Entendeu? Tem uma confusão ali daquele Projac ali, que ninguém explica aquele negócio direito. É que o Crivella é um cara relax. Se ele fosse um cara mais sangue nos olhos, do jeito que eles estão fazendo com ele... Se fosse o Flávio Bolsonaro que tivesse ganho a prefeitura e não o Crivella, você pode ter certeza que a coisa já estava escrachada. A coisa já estava escrachada. É que o Crivella é um cara pacífico, ele é um cara muito inteligente. Ele é tranquilo. Não, ele é inteligente. Você vê que a prefeitura, não, aceitamos a denúncia, sem problema, recebemos e vamos lá. Ele não é um cara de guerra, entendeu? Por mais que a Globo ataque, ele tá sempre naquela... Ele é um cara muito estratégico. E eu acho isso muito inteligente da parte dele, como político. Como político, eu acho ele um cara muito estratégico, porque nós sabemos que ele tem uma emissora na mão e ele poderia massacrar. Ele poderia apanhar de um lado e bater do outro, e ele não faz isso. Ele é aquele cara que... mas aí também, por outro lado também, o que acontece? O que eles têm feito, eu pouco assisto canal aberto, raramente eu vejo canal aberto. Mas as poucas vezes que eu vi, você percebe que a Record também está fazendo... A Globo apresenta o Crivella como Satanás, né? E a Record apresenta o Crivella como salvador da pátria. Não, exato. É uma coisa que, tipo assim, é o que eu tô te falando. Ele poderia, por ter uma emissora na mão com o potencial da Record, que nós sabemos que quem tá por trás da Record, o monopólio que existe da Igreja Universal, enfim. Nós sabemos que hoje a Record é a emissora que ela é. Então, o que eu tô te falando é que eu acho ele um cara muito tranquilo na questão de não bater na Globo. Porque, beleza, vamos lá, a Globo coloca ele como diabo. A Record vai lá e coloca ele como anjo, como santo. Mas ele não bate. Ele não retruca a agressão da Globo. Diferente do Bolsonaro, que fala, com vocês eu não vou discutir, eu só vou cortar verba. Ele não retruca, não, tudo bem. Não, tudo bem. Ele tá sempre aceitando, tudo bem. Mas sabe o que acontece? Eu acho que tá faltando... Isso que eu vou falar agora. Eu não sou eleitora do Bolsonaro. Eu sei que você tava tentando fazer minha cabeça ali fora. Entendeu? Mas eu não sou eleitora. Ela chega lá na urna, ela vai jogar 17. É ruim, hein? Ela vai. É porque, assim, é tudo meio... São os extremos, né? O Bolsonaro é agressivo demais. E o Crivella é passivo demais. A gente precisa encontrar um equilíbrio, nem... Entendeu? Agressivo demais, nem passivo demais. Não, mas às vezes você tem que ser radical demais, Bárbara. Porque, infelizmente, da forma que está sendo colocada, você vê que é uma matéria tão tendenciosa que ele é réu. Ele não é condenado. Estão colocando ele como condenado. Você vê que é uma coisa... Você vê que é uma covardia tão grande. É uma canalice. O nome disso é canalice. Não, mas tão grande. E ele continua naquela de... Se sou eu... Globo, vocês querem problema? E eu tenho... Né? Eu tenho uma mídia. Dava um tiro pra lá. Como ele tem um tiro, eu virava na ponto 50 e descarregava em cima dele. Eles iam mandar daqui, a gente ia viver numa troca de tiro. Porque eles iam me bater, eu ia bater neles. E ele mesmo assim consegue ser um cara centrado, tá conseguindo fazer uma boa gestão. E ele não bate na Globo. Ele é um cara que, tipo assim, eu acho ele tranquilo demais. Então, mas a minha mãe sempre disse isso. Às vezes você tem razão, mas dependendo da forma como você retrucar, como você responder, como você agir, você mesmo com a razão, você perde a razão. Perde a razão. Então ele tá na dele. Tá lá, tá sendo investigado. Se for concluído que ele tá tranquilo, que ele não tem nada a ver com isso, vai ser concluído. Ele vai e mete o processo. A política no Brasil... Ou não, a política no Brasil, infelizmente, se transformou num negócio
extremamente estranho. Eu acho que o Bolsonaro hoje é um exemplo claro. O Bolsonaro, por mais, ele pode até não ganhar, mas ele já vai entrar para a história, porque o que ele está fazendo ninguém nunca fez. Ele está peitando sozinho ele tá sendo contra o sistema político, a mídia de um modo geral, e é muito raro alguém conseguir isso que o Bolsonaro está conseguindo. Eu pensei que eles estavam forçando, cara, nas redes sociais deles lá, essas mobilizações que estão acontecendo no Brasil afora, mas não é não. Não. É real. Eu estava em Teresópolis sábado, cara, e tudo orgânico, é um negócio assim... Não tem pão com mortadela nem 30 reais. Rapaz, é um negócio de, assim... Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar. Tava muita gente, até fiz um vídeo, compartilhei lá no nosso grupo de debatedores. Muita gente mesmo se manifestando, tá crescendo muito. Eu acho que as pesquisas, elas não estão retratando a verdade. Não. Né? Nos próximos dias isso deve... Porque vai chegando no limite também, que os institutos de pesquisa, eles também não podem se queimar desse jeito. Aí daqui a pouco eles já vão começar a sinalizar que o Bolsonaro tá subindo. Haddad já subiu, Ciro Gomes já desceu. Não, então empatado, né? Não, Ciro caiu. Caiu? Ciro caiu. Saiu pesquisa hoje? Ciro caiu. Ué, você não sabe da notícia, não? Se você não sabe, eu vou ter a honra de... Eu até falei que eu tava falando com a Bárbara. Aqui eu te passei, eu tava até falando ali com a Bárbara. Mas quem fez? O Ibope ou o Datafolha? Não sei, não lembro o órgão. Eu sei que ele caiu. Ciro Gomes e Cid Gomes são delatados pela Galvão Engenharia. Notícia de ontem. E delação premiada, né? Ciro Gomes também, para variar, agrediu um jornalista, xingou um jornalista, mandou prender um jornalista também. Então, enfim... Coronel Ciro Gomes. O coronel se perdeu. E ontem, a coisa, eu também compartilhei na minha rede social, a coisa foi tão escassa que ele teve um encontro ontem em Copacabana, você tinha que ver a meia dúzia de gato pingado que tava em Copacabana, com bandeira, você via, chegava da pena. Foi contratado. Exato. Exatamente. E, enfim, se tivermos um segundo turno, eu acredito que seja Bolsonaro e Haddad. Se o Haddad conquistar os eleitores do Lula, pode ser que haja mas aí, olha só, turno. A complicação dessa história toda, por quê? Haddad, Marina e Ciro disputam os eleitores do Lula, né? E você percebe que com a entrada do Haddad, a Marina despencou. Sim. A Marina despencou. E o Ciro também já... Aí, gente, já tá indo pra baixo. O que vai acontecer agora, o Ciro vai começar a tentar desconstruir o Haddad. O Alckmin volta, essa semana o Alckmin volta pesado a bater no Bolsonaro. Aquela campanha que o Alckmin começou a fazer, mostrando aquelas imagens editadas do Bolsonaro. Você gostaria que a sua filha eu achei aquilo um absurdo. Olha, eu jeito? não sou eleitora do Bolsonaro, mas eu acho isso ridículo. Você vai acabar votando no Bolsonaro. Você vai chegar você não vai jogar o 17 lá. Eu não vou votar no Bolsonaro. Eu ainda vou tirar foto assim da minha urna. Não pode entrar com o celular. Não pode entrar com o celular, mas ainda eu vou te ver. Você vai votar de blusa verde e amarela. Ela vai comprar uma blusa, aproveitar que ela já vai estar de visual novo em outubro. Aí. Ela vai estar de visual novo. Ela vai entrar vai com aquela blusa. Vai estar com airbag, né? Eu não quis dizer isso. O Orsino que diz. Eu não quis dizer isso. Mas o Orsino acabou falando. Eu falei que ela estaria de visual novo. A Bárbara vai ficar insuportável. Visual novo. A Bárbara com peitão vai ficar insuportável nas lives. Olha, o ouvinte já liga pra cá pra reclamar que o Orsino fala no ar, que eu encho a cara. Agora ele vai ligar pra reclamar que história é essa, falando na rádio evangélica que a Bárbara vai ficar com peitão. Que isso? Mas... Não, tá certo. Não tem nada demais, não. Não, e o melhor é que eu vou te falar, na hora de você votar lá, quando você tiver com aquela blusa verde e amarela com o número 17 atrás, pô, você vai.
toda presunçosa. Claro que eu não vou. Olha, você vota onde? Onde é que você vota? Sulacap. Você vota na Sulacap, é escola? Vai lá te escoltar. Na escola? Olha, a escola vai querendo saber muito ele. A escola... Tá querendo marcar o encontro? Olha, a escola que ela for... A escola que ela for vai parecer a passarela de Milão. Vai todo mundo parar pra olhar só pra ela. Ah, com certeza, porque as pessoas não têm mais o que fazer na vida delas, né? Então, aí você vai chegar lá e pum, 17. Eu sei que tu vai, no fundo. Bom, gente, deixa só aproveitar aqui. Foi noticiado em relação ao garotinho, como se o garotinho tivesse perdido a probabilidade de concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro. Aí agora você percebe como que tentam manipular a consciência das pessoas, né? Tem uma matéria, na própria Globo mesmo, né, que a gente pegou no G1, falando sobre o recurso que o garotinho conseguiu por liminar, né? Ele vai prosseguir aí como candidato. Solta aí, Azeitona. Está no ar com uma edição especial para todo o estado. Começa hoje a nossa série de entrevistas ao vivo com os candidatos a governador mais bem colocados, isso na última pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira passada. A ordem das entrevistas foi determinada em sorteio com a presença dos representantes dos candidatos. O primeiro é Antônio Garotinho, candidato do PRP. Nessas entrevistas, a gente trata dos temas marcantes de cada uma das candidaturas, questiona assuntos polêmicos e aborda a viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. O tempo total desta entrevista é de 20 minutos e o mesmo tempo vai ser dado aos outros 4 candidatos convidados a vir aqui até sexta-feira. Comigo no estúdio ao longo dessa semana estará Flávio Fachel. Bom dia, Fachel. Bom dia, candidato. Bom dia, candidato. Bom dia, Maria. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Começo perguntando o seguinte: há 4 dias, o TRE decidiu por unanimidade que o senhor não deve ser candidato. Considerou o senhor inelegível. Sua campanha está mantida, mas eu pergunto, por que o eleitor deve votar em alguém que a justiça afirma ser ficha suja? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou candidato. E eu sou candidato porque a decisão de alguém ser ou não ser candidato é do Tribunal Superior Eleitoral. Então, os eleitores ficaram até confusos, alguns me ligaram. Não é confusão. Eu sou candidato a governador, não sou considerado ficha suja, não houve enriquecimento ilícito, está dito na própria sentença. E como já ocorreu em outros casos aqui no Rio de Janeiro, porque eu tenho um embate com um setor da Justiça do Rio que entrou naquelas denúncias que eu fiz contra esse grupo criminoso que destruiu o Rio de Janeiro e que vem provocando todas as decisões tomadas do Rio são revertidas em Brasília. Então, você que está nos assistindo, eu quero dizer que você continue a nossa campanha. Candidato. A pior situação jurídica, Mariana, nesta campanha não é a minha. É do candidato Eduardo Paes. Mas vamos retomar aqui o seu caso só para concluir. Preciso concluir o também. Eduardo Paes, ele está com uma liminar. Candidato, eu não a gente estou está com falando liminar. do senhor. Não sei, mas é importante que o eleitor... Todos os 6 juízes votaram contra a sua candidatura, consideraram o senhor ficha suja. Todos negaram, inclusive, seu registro aqui, atendendo ao pedido do Ministério Público. O importante aqui é dizer o seguinte: sempre perseguido, são todos perseguidos. O Eduardo Paes está concorrendo com uma liminar. Eu não estou concorrendo com liminar. Meu registro vai ser julgado. Meu registro julgado, qualquer um pode votar em mim, que não há risco. O Eduardo Paes, que foi condenado por esse mesmo TRE, ele conseguiu em Brasília uma liminar para concorrer, diferente do registro. Imagine que, por acaso, o eleitor corra a desventura de votar nesse candidato da facção criminosa de Cabral, Pezão, É importante, Temer, candidato, a gente e aproveitar. ele ganha a eleição. Depois é julgado a liminar, ele perde. Aí a eleição vai ter que ser feita novamente. Comigo não há risco. Eu vou ganhar o registro e vou ganhar a eleição. Vamos lembrar agora, então, aqui a acusação contra o senhor. A Justiça indeferiu a sua candidatura porque o senhor foi condenado em segunda instância pelo desvio de 234 milhões de reais no setor da saúde entre 2005 e 2006. O senhor, então, era secretário de governo da sua mulher, a então governadora Rosinha Garotinho. Parte desse dinheiro foi usada na pré-candidatura do senhor à presidência da República.
na época, candidato à Justiça Eleitoral, está considerando o senhor ficha suja. O Tribunal de Justiça condena o senhor a devolver o dinheiro aos cofres públicos, a pagar uma multa de R$500 mil, suspende seus direitos políticos por 8 anos. São todas acusações graves. Todas as decisões são recorríveis, principalmente essa que é um absurdo. Houve um equívoco entre orçamento, que é uma coisa, e gasto. Você pode planejar para sua casa, num orçamento, gastar R$5 milhões e gastar 1. O orçamento do programa, Mariana, era de 230 milhões. Não houve gasto de 230 milhões. Aliás, eu, quando fiz esta denúncia ao Ministério Público Federal sobre Cabral, eu disse, olha, está aqui a casa dele. Aqui estão as contas da família de Eduardo Paes, no exterior, do Panamá, abertas pela Mossack Fonseca. Sobre o seu Pisciani, estão aqui as fazendas do seu Pisciani. Né? Estão aqui os comprovantes que o seu Sérgio Coates comprou em dinheiro vivo uma cobertura na Lagoa. Vocês têm a melhor equipe de reportagem do Brasil. Localizem minha conta. Localizem minha mansão no exterior. Não precisa nem localizar minhas vacas, porque eu não tenho um bezerrinho só. Localizem. Porque não há roubo se o sujeito não tem patrimônio. Você acha que se eu tivesse patrimônio adquirido com dinheiro ilícito, é porque, Mariana, eu toquei o dedo numa ferida muito grave. A corrupção sistêmica no Rio. Tá. Eu sou o candidato que não interessa ao sistema, porque eu denunciei a corrupção do governo Cabral, do governo Paes, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público e da Justiça. Mas então vamos esclarecer. Então você acha, por exemplo, que eu sou uma pessoa que agrado muito a setores mas vamos só explicar a questão do enriquecimento ilícito, que é importante. Pode. Só para esclarecer, eu tenho aqui em mãos a lei da ficha limpa. E, em caso de enriquecimento ilícito, não entra no mérito se é próprio ou de terceiros. A figura do enriquecimento de terceiros existe sim na lei de improbidade, é o artigo 10, inciso 12. Inclusive, há decisões no TSE, ao qual o senhor recorreu, que já tornaram o candidato inelegível, um candidato com base em argumentos semelhantes ao da condenação do senhor. Veremos. Eu tenho certeza que o TSE fará justiça, porque eu não roubei, eu não sou ladrão, eu não sou ficha suja. Agora, e o povo do Rio de Janeiro me conhece. Mas, candidato, não é só essa decisão do TRE, não foi a única tomada semana passada, né? O senhor foi condenado, também em segunda instância, a 4 anos e meio de cadeia por formação de quadrilha armada. É o que diz lá na condenação. Agora o Tribunal Regional Federal condenou o senhor pela participação num esquema que está aqui, ó, que nomeava policiais para favorecer uma quadrilha de contraventor. Para o relator, está lá escrito também no relatório, o senhor deve ser considerado inelegível, é o que ele está dizendo. Por que o eleitor, então, que quer ver o combate à violência, que quer ver o combate a esse tipo de crime e vários outros, deve dar o seu voto a um candidato que, segundo a Justiça, está condenado por fazer parte de uma quadrilha que beneficiava bicheiros? Olha, em primeiro lugar, é bom deixar claro que o Ministério Público pediu a anulação da sentença. A decisão do relator foi contra o parecer do Ministério Público. A Justiça negou, né, candidato? Sim, mas o Ministério Público pediu a anulação da sentença. E a Justiça negou, que é o que vale o que está na Justiça. Segundo, é inadmissível na cabeça de qualquer cidadão que eu, ex-governador, secretário de segurança, participasse de uma quadrilha armada cujo chefe era meu subordinado. Seria o mesmo que agora, você aqui quem tem que dizer isso participar de uma organização. Não, mas a Justiça, eu já te falei, tem setores da Justiça no Rio de Janeiro que não tem nenhum interesse na minha candidatura, porque eu botei o dedo da ferida. Pela sentença... Eu falei o que boa parte da imprensa não falou. Eu toquei em pontos que ninguém tocou. Olha, eu não fiz denúncia, qualquer um não. Eu juntei 2.000 páginas com provas, documentos, e protocolei ao doutor Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. Se eu não olhando essa documentação toda, olhando isso tudo, tem que olhar a sentença. E a sentença está dizendo que o senhor deve ser preso, candidato. Isso vai acontecer. E aí, pode acontecer, né? Isso agora, pode ser até é uma possibilidade. Sua, mas não vai acontecer. Olha, se o senhor acabar sendo preso, o senhor vai ter que cumprir a pena em regime semiaberto. Aí vem a pergunta que o eleitor deve estar se fazendo agora, que é o seguinte: o eleitor ou o Rio de Janeiro merece, por exemplo, um mandatário, um governador do estado que vai cumprir
um expediente no palácio e à noite tem que dormir na cadeia? Não merece, mas isso não vai acontecer. Porque eu tenho certeza que a justiça em Brasília reparará esse caso, porque isso é uma ilegalidade brutal. Candidato. E, aliás, né, foi mostrado o Facebook do relator fazendo campanha para outro candidato a governador. Candidato, tem mais. Isso é proibido pelo CNJ. Vamos falar de um outro processo, porque tem mais. Um outro processo, um outro juiz condenou o senhor a 9 anos e 11 meses, isso por corrupção eleitoral, associação criminosa em 2006, Prefeitura de Campos, nesse caso. Recentemente, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, cobrou pressa ao Supremo no julgamento desse recurso. Ela disse o seguinte, a condenação vai ser seguramente confirmada e aponta para a prática de graves crimes e que o senhor vai ficar inelegível. Candidato, é outro processo. Procuradora-Geral da República dizendo que o senhor deve ser considerado ficha suja. Sabe qual é o motivo? Isso é só para esclarecer o eleitor. Não, só para esclarecer o eleitor. Sabe qual é o motivo? Não. Não sabe? Então, eu, teoricamente, teria sido o mentor da distribuição de cheque cidadão para dar comida a pobre em troca de voto. Numa eleição em que eu nem era candidato. Isso é brincadeira. É compra de voto, candidato. É uma acusação grave. Mas isso é brincadeira. Eu nem candidato fui. Então o senhor acha que também vai se livrar dessa? Seu grupo Vou me livrar, não. O processo está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. O processo está suspenso, mas não está arquivado. Sim, mas está suspenso. Tá. Candidato, olha, o seu nome aparece também na delação de Ricardo Saldi, que é ex-diretor da JBS. Ele diz claramente na delação que repassou quase 3 milhões de reais para a sua campanha a governadora em 2014. Foi a Operação Caixa d'Água, o senhor nega tudo, mas nessa operação, por causa dessa operação, o senhor foi para a cadeia, aliás, junto com a sua mulher. Essa foi a sua terceira prisão em menos de 1 ano. As outras 2 anteriores foram justamente na Operação Chequinho de Campos. Operações diferentes, investigações independentes. Como é que o senhor pode alegar que é sempre perseguido? Olha, o Ricardo Saldi disse, eu não conheço o garotinho, não tenho vontade de doar nenhum recurso. Mas falou ele. Seu nome na delação. Para aí um pouquinho. Quem falou foi o delator lá de Campos. Né? Ele disse, não tenho vontade... Ele também falou, candidato. Não tenho vontade... Eu li. Não tenho vontade de doar, dou dinheiro para o partido. Eu tenho o comprovante. O Partido Nacional, por isso foi preso nessa operação, o senador Antônio Carlos, que era o presidente nacional do PR. Sim, exatamente. A gente pode falar sobre ele também. Porque o outro empresário de Campos confirmou tudo à Polícia Federal. Isso aí, foi deu esse detalhes, aí. disse que o dinheiro da doação, ele disse o seguinte, o dinheiro da doação veio da empresa dele por Caixa 2 e que ele foi achacado pelo senhor para contribuir para a campanha. Aparece lá, candidato, entre os crimes dos quais o senhor é acusado, tem lá, extorsão. Olha, Mariana, a acusação não é prova nenhuma. Esse empreiteiro, por exemplo, é hoje o que mais faz obras para a Prefeitura de Campos, cujo prefeito é meu adversário político. Eu acho que está bem claro que há um sistema que não quer a minha candidatura. E esse sistema é comandado por Sérgio Cabral, Pisciani. Esse sistema é comandado por entidades como a FEComércio, como a FETransport. A minha candidatura é uma candidatura que colocou o dedo na ferida podre da política do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral agora, que é importante, né? Porque o senhor nunca perde a oportunidade de, sempre que pode, o senhor fala, criticar. O autor da denúncia fui eu. Criticar o Sérgio Cabral MDB, porque... mas o senhor não só ajudou a eleger Sérgio Cabral como governador, o senhor, na época, né? Disse que o governo dele seria, inclusive, uma continuidade do governo da sua mulher, Rosinha Garotinho. O senhor já passou por 5 partidos, vou contar lá 5 partidos. MDB, PT, PR, ganharam destaque na Lava Jato. O que importa para o senhor aqui, e aí a impressão que pode passar para o eleitor, é se eleger, não importa o partido ou as companhias? Não, olha, em primeiro lugar, eu apoiei Sérgio Cabral porque acreditava que ele fosse uma pessoa honesta. Ninguém tem escrito na testa ladrão. Né? Eu só fui descobrir quem ele era quando ele assumiu o governo, mas rompi com ele antes da posse. E a população do Rio de Janeiro é testemunha disso. Agora, a questão partidária no Brasil, me diga qual é o partido que tem um programa claro. Não, essa questão partidária, o que importa é, o Garotinho vai abrir os estaleiros para gerar emprego em São Gonçalo, em Angra dos Reis. O Garotinho vai botar o Getan na rua para combater essa criminalidade que tomou conta. Falando então em segurança, o Garotinho é o governador que tirou o estado do buraco uma vez. Vamos lembrar
que quando eu assumi em 98, o Estado estava falido. Tá, candidato, e agora, o que se então, dizia era mais ou menos o que se diz hoje. Né? Não tem jeito. Ninguém tira o Rio do buraco. Eu fui para Brasília, sentei com o ministro Pedro Malan, negociei a dívida do Estado, os funcionários que estão nos assistindo sabem, botei o salário em dia, nunca atrasei o salário dos funcionários um dia sequer. Nos números da segurança, nos números da violência aqui no Rio. O senhor diz isso, o senhor não acredita nos números divulgados em relação à violência. O senhor diz que o ISP foi aparelhado, o Instituto de Segurança Pública, mas se a gente considerar dados justamente do Instituto de Segurança Pública, apenas no seu governo e no governo Rosinha, calculados pelo senhor esses números, descobre que o número de assassinatos aumentou. Olha só, de menos de 7 mil em 2000 para 7.600 mortes deixa eu só te explicar. em 2006. Mas deixa eu concluir, candidato. Por que o senhor não conseguiu? O eleitor não conhece esses números, candidato. Por que o senhor não conseguiu resolver na época a questão? Inteligente. Olha só, as delegacias eram todas artesanais. Eu informatizei tudo. Sabe como é que era mandado o dado para o delegado de polícia? Pedaço de papel. Depois que você informatiza, é natural que o dado passe a ter confiabilidade e cresça. Mas os números cresceram no governo do seu grupo. Sim, porque nós informatizamos. Quem foi que fez a delegacia legal? Mas depois do ISP. Sim, minha querida, mas quem foi que fez? Foi a partir do dado chegar corretamente que se viu que aqueles outros dados eram mascarados. Mas então, por que os números cresceram? Por que você não conseguiu resolver na época? Os números cresceram porque eram subnotificados, Maria, eles já existiam. Candidato, o senhor está criticando também a intervenção federal. Intervenção da segurança pública aqui no Rio, a GLOs, as garantias de lei da ordem. O senhor diz que os militares não cumpriram seu papel. Sua proposta para a segurança, inclusive, nós investigamos, e para as finanças do Estado, é passar a responsabilidade para o governo federal. Então, segundo o senhor, na sugestão do senhor, a União pagaria uma indenização ao Rio pela transferência da capital para Brasília, mais de meio século atrás. Assumiria o salário da polícia, dos agentes penitenciários, promotores, também juízes. Essa é uma proposta. Sim. Também quer que o governo federal faça, outra proposta aqui, ó. O senhor também quer que o governo federal faça o planejamento da segurança. Candidato, então o senhor lava as mãos e empurra esse problema para o governo federal? Não, quem lava a mão é covarde. Eu não sou covarde. O atual governador é que é covarde e lavou as mãos. Eu tenho um plano de segurança que vai pela prevenção, programa para os jovens, que vai pela modernização do aparelho policial, com a retomada das delegacias legais e a implantação de novas tecnologias, que passa essencialmente pela equivalência de força, que é colocar o GETAM, aquelas 4 viaturas com patamos armadas na rua, para não ficar uma patrulhinha contra um bonde do crime. E, por último, reformular o sistema prisional e botar os presos para trabalhar. O que eu disse em relação ao general Braga Neto é que ele, quando foi convocado, ele está de férias. Ninguém vai fazer um planejamento sem uma intervenção sem antes ter um planejamento. Ligaram para ele e disseram, vai ter intervenção no Rio, vai para lá. Isso é brincadeira. Agora, candidato, a Polícia Federal investiga por que a sua vice-vereadora Leide de Caxias nomeou uma... Bom, acho que chega, né? Já ouviu o garotinho? Garotinho já... Mas, enfim, eu passei o link para o Rodrigo. Na verdade, não tem vídeo, né? A matéria está aqui no portal G1, que o TSE suspendeu a decisão que interfere candidatura de Garotinho ao governo do Rio de Janeiro. O ministro entendeu que o candidato não pode ser afastado da campanha eleitoral enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da ação ou a manifestação da instância superior. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu neste domingo a decisão do TRE que indeferia o registro do candidato do PRP ao governo do Rio, Antony Garotinho. A liminar do ministro Og Fernandes suspende a decisão do TRE até que o julgamento pelo próprio TSE do recurso de Garotinho sobre a ação. A decisão deste domingo entendeu que o candidato não pode ser afastado da campanha eleitoral enquanto não ocorrer o trânsito em julgado ou a manifestação da instância superior. Com a decisão, Garotinho está liberado, inclusive para usar o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e ter seu nome mantido na urna eletrônica, enquanto o registro estiver sob condição de subjúdice. Em nota, Garotinho afirmou, abre aspas, como eu previa, mais uma decisão da Justiça do Rio contra mim
está sendo revista pelo TSE. Em maio deste ano, a 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro condenou o garotinho por ato doloso de improbidade administrativa com dano ao erário e enriquecimento ilícito de terceiros, tendo em vista o desvio de recursos públicos do projeto Saúde em Movimento no montante de R$ 234.354.400. Ítalo, essa decisão confirma o que o garotinho vem falando, né? Sim. Que a Justiça do Rio persegue ele, mas que lá em Brasília ele consegue derrubar as decisões aqui da Justiça, né? Olha, Orsino, a gente não pode fazer... Eu não posso chegar aqui pra você e fazer uma acusação, entendeu? Mas batem aqui e libera lá. Mandem prender aqui e lá mandar soltar. É aquela situação, é o gato e rato. Enquanto ele tá... Mas eu vejo um pouco de coerência no que ele tá falando. Por quê? Ele bateu de frente com o Sérgio Cabral. Sim. Né? Não tem... Isso é algo que ninguém mexe. Ninguém tem coragem de botar o dedo nessa ferida. O Sérgio Cabral cogitou a possibilidade de fazer uma delação premiada só para entregar membros do judiciário que estavam envolvidos na corrupção dele. Todo mundo deram um jeito de calar o Cabral. Né? E não tem como, Ítalo, o Sérgio Cabral fazer a bandalheira que ele fez sem o comprometimento do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Não, nós sabemos disso. Eu acho que nesse aspecto, não, o que o garotinho fala tem sentido. Não, tem sentido. Só que aquela situação, o garotinho ele chega a falar assim, não, porque eu fiz denúncia, eu denunciei. Mas ele denunciou por quê? Qual foi o motivo que ele denunciou? Alguma coisa interna aconteceu para ele denunciar. E a gente sabe que ele tem um poder de persuasão muito grande e ele hoje se coloca como salvador da pátria. Mas a gente sabe que na verdade não é. Assim, né? Não é bem assim. É aquela famosa história, é o sujo falando do mal lavado. O Cabral, nós sabemos a desgraça que o Cabral fez no Rio de Janeiro e tem as mãos do Poder Judiciário? Sim, sabemos. Sabemos. Agora, é aquela situação, o Poder Judiciário daqui do Rio de Janeiro também, o que acontece? Eles, para ficarem menos mal na fita, a questão é a seguinte, vamos lá e vamos bater nele. Que, estamos trabalhando, hein? Estamos trabalhando, estamos querendo prender os corruptos. Mas, na verdade, a gente sabe que isso é uma caça de gato e rato, isso é uma farsa. Eu acho que o garotinho, ele é muito calculista, assim. Ele conhece a legislação brasileira, ele encontra brechas para se defender ali, ou ele é muito bem assessorado. Com certeza. Quando ele vai dar uma entrevista ou falar com alguém, ele não gagueja, ele tá ali pronto para responder qualquer coisa, porque ele conhece as brechas. E aí, pra ele fica muito fácil, que aí ele vai... Ele é muito... O poder de persuasão dele é muito grande. Ele é violento. Mas, por outro lado, assim, é impossível, eu falo e repito, impossível o Sérgio Cabral fazer o que fez com o Estado do Rio de Janeiro sem comprometimento de membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Não tem como, porque, gente, foi muito dinheiro roubado. Todo mundo levou um pouquinho. Muita coisa. E outra coisa, o Sérgio Cabral só caiu porque quem pegou ele foi a Justiça Federal. Porque se fosse a Justiça Estatal... Porque o Poder Judiciário do Rio de Janeiro não pegou ele. Não, nem ia pegar. Porque entendeu? Não era interessante. Não era interessante. Agora a questão é a seguinte, vamos lá. Se o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro tá corrompido até a alma, quem é que vai prender? Quem vai prender esses agentes do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Pois é. Porque o Judiciário, isso eu tô te falando de cadeira. Em várias aulas a gente entende. O Judiciário não vai prender o Judiciário. Não. Um juiz não vai mandar prender um outro juiz. Manda não. Não vai mandar prender. E é aí que tá a questão. É igual a situação do Lula. Você acha que o Lula fez o que fez e não teve ninguém do Poder Judiciário que não soubesse? Ou ninguém do Poder Judiciário que não tivesse presente? Não existe isso. Não existe isso. Mas como é que o Judiciário vai denunciar o Judiciário? Um juiz, um ministro, não vai mandar prender outro ministro, não vai aceitar a denúncia de outro ministro, por mais que seja uma delação. Não vai. E a gente tem a gente tem esse dogma de como isso vai resolver, quando isso vai acabar. Porque, na verdade, o Poder Judiciário, hoje, ele tá com uma força tão grande, que ele tá legislando. Eles estão fazendo mais do que os nossos deputados federais, que são pagos para isso e não estão fazendo. Então a gente tem um problema de poderes. Existe um conflito de poderes. E como fica? Como é que vai ficar?
Quem vai prender quem? Será que um ministro, eu não vou falar aqui um termo feio, mas vai ter a disposição de mandar prender um outro juiz? Eu acho que o judiciário precisa dar uma resposta para a sociedade, porque não tem como essa lama toda que está aí. O caso do Joesley, por exemplo, pessoas afirmam que o Joesley só rodou porque ele falou daquela história que estava com o juiz na mão, ele não tinha dançado. Sim. Entendeu? Nós já tivemos outras situações aí de delatores que ameaçaram expor membros do Supremo rapidinho. Foi calado. Deram um cala-boca. Eu acho que o Poder Judiciário precisa dar uma resposta para a sociedade e abrir essa caixa preta. Só que não vai dar. É isso que eu tô te falando. Não vai dar, Orsino. Um ministro, um juiz não vai mandar prender outro juiz. Um promotor não vai acusar um juiz. Essa é a questão. O Poder Judiciário se resumiu a isso. Se a gente tem um Poder Judiciário, que é o poder que faz a justiça, que faz as coisas funcionarem, se um não vai denunciar o outro, como é que vai funcionar? Aí vamos voltar ao radicalismo. Eu às vezes sou radical, por isso que eu te falo. Eu não acredito mais no Judiciário. Eu não acredito no Judiciário. Acredito em parte. Mas na grande parte está comprometida. É um câncer. Não, mas assim, eu só acho, Ítalo, que é muito complicado quando a gente generaliza, né? Eu conheço pessoas muito sérias no judiciário. Também conheço. Eu já tive situações, por exemplo, que me envolveram diretamente no processo da rádio aqui. Eu tive a felicidade de encontrar um juiz sério da Justiça Federal na época. Cara sério, né? Então, assim, essa nova geração de juízes e promotores, os caras têm uma pegada diferente. Sim. É uma pegada diferente. Até porque eles saem se você pegar essa galera que tá assumindo agora, os novos juízes, os novos promotores, os novos agentes da Polícia Rodoviária Federal, os novos agentes da Polícia Federal, é uma outra pegada. Então, assim, quando a gente generaliza é complicado porque você acaba jogando todo mundo dentro do mesmo saco. Não, exato, e não são todos. Isso. Não são todos. Tem as exceções, né? Tem as exceções. Agora, o que o Poder Judiciário, de um modo geral, precisa, esse movimento de corpo que eles fazem para se proteger, eles precisam fazer para apresentar para a sociedade, expurgar do meio do judiciário esses bandidos que estão por aí, né, de toga. Todo mundo sabe que está cheio de bandido de toga no judiciário. Se o próprio judiciário não colocar a cara, não fazer um movimento de corpo no sentido contrário, de cortar na própria carne e expor, né? Porque o sujeito que usa a toga para tomar decisões, para vender e eliminar, para fazer essa confusão que os caras fazem, soltar bandido. São bandidos. Sim. Não são juízes, são bandidos. E o judiciário precisa se mobilizar para expor essa turma. Não, o judiciário, assim, ele precisa não só se mobilizar. Na verdade, hoje eu vou ser até mais incisivo do que você. Hoje o judiciário, ele precisa fazer uma revolução dentro do próprio judiciário. Hoje o judiciário precisa ser a contramão do próprio judiciário. Porque a gente sabe que existem as indicações e o jogo político. Existe gente corrompida. Como por exemplo, eu estava dando uma olhada, a indicação de ministros do Supremo. Teve advogados que hoje são ministros que ficaram reprovados em concursos e estão lá por indicação política. Eu não estou tirando a capacidade de ninguém, não. Você tá me entendendo? Mas eu acho que é o seguinte, uma coisa é o Moro, um juiz federal, ele ser ministro. Outra coisa, mas ele é advogado, mas foi o que não, indicação. Mas é a legislação. É a legislação da abertura. Tem que mudar. Não, você precisa ter só entendimento de direito. Ou seja, eu posso ser ministro do Supremo se eu tiver uma indicação. E tá errado. Tem que mudar. Tem que mudar. Essa indicação política do Supremo é o câncer do judiciário. E na verdade eu vou te falar uma coisa, não é só o câncer não. Essas indicações é uma maneira, se você analisar no fundo, isso está enraizado na nossa política como forma de perpetuação e proteção. Eu acho que muito do que está acontecendo, por exemplo, com o Lula, essa pressão que rola, porque o Lula, durante o governo dele, o governo da Dilma, eles indicaram muita gente. Sim. Em várias instâncias do judiciário. Foi o governo que mais indicou gente. Então, é complicado. Bom, vamos ouvir as participações. E aí, Mariana? Tudo bem, Mariana? Boa tarde.
Tudo bem, Orsino, boa tarde. Tentaram te jogar no fogo, mas você é esperta, né? Fico quietinha. Mariana saiu de fininho. Vamos lá, Mariana, como é que estão as participações aí? Olha, muitas participações hoje, tá? Muitos ouvintes deram a sua opinião. Vamos só refazer a pergunta, né, que nós fizemos para o ouvinte. Nós estamos falando sobre o caso do prefeito Marcelo Crivella, que virou réu naquela investigação que fizeram, na reunião que ele fez lá na prefeitura e tal. E a gente está perguntando se o Crivella está sofrendo perseguição política. E aí, o que os ouvintes estão dizendo, Mariana? Olha, os ouvintes... Vou começar com as opiniões aqui de alguns ouvintes. A Andréia Martins Campos falou que não, que ele tem que pagar pelo que fez ao país. Valdinei Mendes falou que com certeza ele está, sim, sofrendo perseguição política. A Rogéria Fonseca disse que não. O Luiz disse que sim, tá? O Alexandre também falou que sim. O Ismael disse que sim. O Marlon Cruz disse que não. Aconteceu uma reunião a portas fechadas e vazou o que foi falado lá. Caiu na mídia, em especial a Globo. Tony Ferreira disse que não, que ele está colhendo o que plantou. Parece que ele dava indicação para furar filas. E se isso se comprovar, será uma crueldade das mais absurdas. Márcio Giovanni mandou um áudio dando a opinião dele. Vamos ouvir. Já pronto? Vamos ouvir o áudio do Márcio. Solta aí, Azeitona. Não é perseguição. Ele vem dando brecha aí, né? E aquela história, toda ação vai ter uma reação, né? A causa dele tá tendo agora consequência. Márcio aqui do Gabriel 1. Valeu, Márcio. Isso, obrigada, Márcio. Tem mais opiniões aqui. A Bianca disse que sim, o Alessandro disse que sim, o Albérico sim, Marluce sim, e também o Rocha disse que sim, o prefeito está sendo perseguido desde quando uma parte da mídia ficou sabendo que ele seria candidato à prefeitura. Essas foram as opiniões dos nossos ouvintes. Bom, a gente sabe também que está rolando, né, nesse momento uma questão envolvendo o público evangélico de um modo geral. Sim. Os evangélicos hoje assumiram uma posição na política muito forte, né, decisiva. Sim. A eleição para o governo do estado aqui, os evangélicos têm o poder de decisão. Sim. Na eleição para presidente, os evangélicos têm também um peso muito grande na decisão. Com certeza. E aí também a gente precisa entender que muita coisa... E é esse jogo de mídia, essa manipulação que o eleitorado tem que ficar esperto, né, Bárbara? Tem que ficar ligado mas eu acho e tentar... Também não dá pra gente achar que tudo é perseguição política. Sim, né? Mas eu acho não... que o cenário já tá mudando, né? As pessoas, eu acho que pela crise que o país vem vivendo, elas já estão se interessando mais pela questão da política. Tem muito que mudar ainda tem, né? As pessoas têm que deixar de ser massa de manobra, mas eu acho que esse ano em especial, por conta da crise que o país vem passando, as pessoas já estão procurando se inteirar mais sobre o assunto. Tanto que hoje eu saio, aonde eu vou, é uma festa, alguma coisa, sempre rola, o assunto tá rolando, é a política. Mesmo com as pessoas sem muita informação, um lá se batendo com o outro, porque por conta de política, geralmente por causa do Bolsonaro. Tá? Mas, não, vai de Ciro, vai de Bolsonaro, vai de não sei quem. Não, nada de Ciro. Mas muito pouco eu vejo falando sobre deputados e tudo mais, mas a galera, ainda mais com questão a presidenciáveis, tem procurado... Enfim, se informar mais. Mas eu vou te falar, Bárbara, isso é bom. A gente não tinha isso até alguns anos atrás, né? Eu tava vendo um vídeo, né? Inclusive um vídeo até do Ciro Gomes, onde ele, no mensalão, ele assume como era feito, que o Jatinho pegava, levavam eles para conversar, enfim, para fazer os acertos. E a gente hoje tem as mídias sociais na mão. A gente sabe que muita parte é controlada, sim.
dependendo da proporção que a coisa toma, eles cortam, eles apagam páginas. Mas hoje, o povo brasileiro fala de política, coisa que não era falada há um tempo atrás. Hoje o povo brasileiro sabe o que é direita, o que é esquerda. Hoje o povo brasileiro sabe o que é ideologia de gênero, o que é liberação de drogas. É uma coisa que não era falada, porque antigamente a gente só tinha o veículo da televisão. O que era falado na TV, a gente acreditava, a gente era lei, né? Era lei. E hoje não. Hoje você tem uma coisa chamada internet. Hoje, pelo smartphone, você consegue ter acessos a vídeos. Mas não acredite que na internet também não tem manipulação de informações. Claro. Porque o que mais tem... Tanto que ficou comprovado, né? Sim, a interferência do Facebook no né? Brexit e lá na eleição norte-americana. Sim. Então a internet também não é essa maravilha toda, não. Não é essa maravilha. Tem que ficar ligado. Mas olha só, tipo assim, o PT e PSDB, né? Cada um de um lado diferente. Antes da eleição, eles contratam os caras só pra ficar criando conteúdo na internet pra limpar o nome de alguém do partido deles e sujar o nome do outro cara, do outro partido, que é o adversário deles. E aí fica aquela bomba de informação e às vezes até você olha aquilo e acha que é real. E não é, tipo, um site bem feito, tudo bem estruturado. E muitos robôs, que você nem... Muitos robôs. Né? Sim, porque como é que eles fazem? Eles criam um conteúdo, aí depois tem o... Ai, meu Deus, até esqueci o nome do programa que a gente usava, calma. Eu vou lembrar, tem um programa... Tá falando demais, hein, Bárbara? Tem um programa... Você programava... Olha, ela tá doida pra arrumar uma história hoje. Você programava o negócio... Não, agora eu posso falar, isso tem muitos anos. Você programava... O Torrent... Você programava o negócio, ele ficava clicando lá, sozinho, pegando IP, tipo, do mundo inteiro, e clicando naquele conteúdo lá, entendeu? A Bárbara fez parte do lado Porque lá. assim, se você pegar o seu computador... Eu acho que ela teve influência na eleição do Trump, na vitória do Trump. Olha só, se você pegar do seu computador e clicar 10 vezes no mesmo site, vai contar como uma visualização, porque é o mesmo endereço, é o mesmo IP. Então lá no Torrent você programa, e aí ele fica pegando IP do mundo inteiro e fica clicando sozinho, você deixa programado. E aí conta como se aquele negócio tivesse não sei quantos acessos. É por isso que não dá pra acreditar. Entendeu? Pessoal, tem gente se matando aí por conta de negócio de curtida, principalmente perfil Olha, de... essa coisa de TI, de tecnologia da informação, é um mundo que você não tem nem como imaginar o que rola por trás disso. É surreal. Até eu ir trabalhar num treco desse, eu não fazia ideia. Mas os caras as informações, elas são muito... Não dá pra você acreditar em tudo que você vê, né? Eu vejo, por exemplo, tem pessoas que ficam em crise. Ah, porque a minha amiga tem não sei quantas visualizações, eu não tenho, tem não sei quantas curtidas. Cara, depende muito do que o cara tem de grana pra perder, entendeu? Se tiver uma grana pra perder, irmão, você vai conquistar milhões de seguidores, milhões de visualizações, né, Azeitona? Não, é mole. Moleza. O dinheiro, né? Irmão. Aí nesse aspecto, a internet, ela... você vê agora, por exemplo, lá na Inglaterra, tá cogitando-se a possibilidade de fazer um novo plebiscito. Porque ficou comprovado que o Facebook interferiu na saída do Reino Unido da União Europeia. Né? E tá uma confusão lá, enfim... O prefeito de Londres ontem levantou uma bola pedindo para fazer um novo plebiscito. Não sei se isso vai prosseguimento. Vai prosseguir, mas enfim, a gente também precisa ter o cuidado porque a internet é uma faca. A gente sai de um modelo de manipulação para cair em outro, não dá, né? Não, existe. A manipulação, Orsino, ela existe até na televisão, até em qualquer... Pessoalmente existe. Agora, aquela questão é o seguinte, a internet... Você só não consegue fazer a Bárbara votar no Bolsonaro. Ela vai votar. Nada. Ela vai votar. Sabe de nada, inocente. Chega lá no sapatinho, ela vai olhar. Quando ela for lá naquele botão, quando ela for lá no não, vou jogar o 17 aqui. Até parece. Ela vai confirmar, ela vai votar no Bolsonaro. Então o que acontece é o seguinte, a manipulação ela vai existir por qualquer veículo. Qualquer veículo ela vai existir. Só que a internet, ela abriu os nossos olhos. Hoje nós conseguimos... pelo menos é mais democrático, né? Não, sim. Hoje nós conseguimos ter uma visão que nós não tínhamos há um tempo atrás.
Hoje a internet, ela mostra realmente como cada político é. Vou te dar um exemplo, uma manipulação. O Tucano, né, o senhor Geraldo Alckmin, os seus marqueteiros, o Centrão, né, deixando bem claro aqui que é o lixo da política, né, a escória da política, tudo que não presta, o Centrão. Pega o Centrão e engloba o Centrão. Ele fez essas propagandas, marqueteiros com Bolsonaro, de cortar o vídeo, né, da Maria do Rosário e pegar e mostrar e tal. Enfim, nós sabemos que na verdade não foi aquilo. Na verdade a coisa não foi dessa forma. E o que acabou acontecendo? Aí você olha aquilo ali na televisão, pô, caramba, ele disse que a mulher não merece ser estuprada. Mas aí quando você vai no YouTube, você vê ela chamando ele de estuprador. Você é estuprador. Opa, ué, mas espera aí, isso aqui não mostrou na televisão. Editado, né? Hoje, nós temos... Mas isso há anos atrás. Isso há 10 anos atrás. A gente não tinha essa oportunidade. Então, eu acho que, claro, existe manipulação, existe fake news, sim, mas a internet, ela abriu os olhos de muita coisa. Inclusive, abriu os nossos olhos para a política de uma tal forma que hoje você sabe o que está sendo votado na Câmara do Dedo. Hoje você sabe o que está sendo votado na LERJ. Você sabe o que está sendo votado em Brasília. Pois e isso é importante. Mas aí também tem a questão da responsabilidade e o comprometimento de quem está sentado ali atrás do computador. Porque às vezes o cara ele não tem paciência para pesquisar, para procurar, para ver o que é real, o que não é. Então, porque também o público da internet tá acostumado com coisa rápida. Se for coisa que dá muito trabalho, ele desiste, ele sai fora. Se for vídeo muito grande, ele não assiste. Eu não tenho paciência, por exemplo, áudio. Tem gente que grava uns áudios de 8 minutos. Irmão, sem condições. Eu não vou ouvir. Eu não consigo. Então, é isso que eu falo. Tem esse lado bom? Tem. Mas assim, depende muito de quem está sentado atrás daquele computador. O cara vai pesquisar a fundo? Ou ele vai olhar aquele vídeo ali rápido? Ih, foi isso, pronto. Aí, entendeu? Não, eu acho que por um lado, isso a gente sabe que tem que ser combatido. Porque existe muita notícia que é verdade, que tem veracidade e que também é combatida. Por exemplo, teve um grupo agora aí, mulheres contra Bolsonaro e mulheres a favor de Bolsonaro. E teve um grupo aí que o negócio é o seguinte: hackearam o grupo que era a favor transformar em contra, o que era contra transformar a favor, deu uma fusão. Mas eu vi pessoas no meu Facebook, mulheres no meu Facebook, não, estamos na luta lá, e falaram que aquelas pessoas todas que entraram eram robôs, né? Muita gente que confirmou a presença, na verdade nem confirmou. Então o que acontece? A gente sabe que existe essa manipulação. Existe dois lados, é uma faca de dois gumes, mas você tem que saber o que você está compartilhando, você tem que ir a fundo, porque de repente já teve político que ganhou processo de gente que compartilhou notícia falsa. Inclusive um deputado que ganhou, né, porque compartilharam uma notícia dele falsa, foi o deputado Jean Willis, do PSOL. Inclusive está se candidatando aí de novo à reeleição. Né? E ele já ganhou indenizações, né? Já ganhou indenização de pessoas que compartilharam notícia falsa. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Antes, olha, qual site é? Pode ser o G1, pode ser o R7.com. Veja, a gente tem um antagonista, a gente já sabe que a gente tem diversas fontes, mas olha o vídeo todo, se realmente é aquilo. Porque, por exemplo, eu compartilhei um vídeo aqui, esse vídeo que eu falei do Ciro Gomes, dele delatando tudo, eu falei assim, caramba. Então, o Mensalão, porque se a gente tivesse o poder da internet na época do Mensalão, o PT não tinha a força que tem, o Lula tinha saído naquela época. Porque não era isso tudo ainda. Não era isso tudo. E teve um acerto, um esquema tão grande que sentou, teve ministro e pega o jatinho, a gente entrava, e ele fala, a gente entrava no jatinho dele, ia até o encontro, fazia reunião, não, vamos deixar isso quieto, e você vê a máfia criminosa do país. Só que a gente não tinha o poder da internet que a gente tem hoje. O povo brasileiro foi pra rua pedir a prisão do Lula. O povo foi pra rua. Mas você tem noção do que a internet fez? A internet foi o maior veículo de massa que movimentou. Hoje por aqui você sabe onde o colega tá, coisa que antigamente você não tinha. Hoje as pessoas se organizam por aqui. Coisa que então não hoje vivem sem, né? Hoje, pra nós brasileiros reivindicar o nosso direito aqui, isso aqui facilitou de uma tal forma que... Orsino, tá onde? Eu tô aqui em Copacabana, tô no posto 5, eu por aqui. Eu vou e acho Orsino. Onde é que vai ser um ponto de encontro? Coisa que a gente não tinha antigamente. Então, tem um lado bom sim, mas também tem um lado ruim. Agora, tudo na vida, né? Eu aconselho
quem compartilha a notícia, gente, vai na fonte, assiste o vídeo todo. Se o vídeo tiver cortado, vai lá, joga no YouTube. Se tiver o vídeo todo, assista, pra vocês não compartilharem nada errado, pra vocês não terem um processo, nem Facebook denunciado. Porque o meu foi denunciado. O meu foi denunciado, eu fiz outro. Até que nesse aspecto, Igor, eu acho que a campanha eleitoral, eu esperava uma campanha eleitoral mais rasteira nesse sentido, até que não tá tanto, né, Bárbara? Mas não tem rolado tanta fake news, né? Mas agora já foi descoberto que existe, né, esses trâmites aí, né? Essa maneira de você driblar. E eles estão com várias campanhas contra fake news, né? Eu acho que é a primeira eleição que eles estão preocupados com essa questão da fake news. Tanto que quando a gente dá notícias aqui da agência Rádio Web, eu acho que a gente já deu umas 2 ou 3 falando sobre isso, né, Azeitona? De fake news. Que o TSE... O TSE tá em cima, tá, né? em cima dessa questão. Mandaram tirar a pesquisa do Danilo Gentili. Ele fez uma pesquisa por conta própria, o TSE mandou ele retirar. Porque tem que ser registrada. Mas é também... Tudo bem. Mas eu vejo várias pesquisas manipuladas que tem, entendeu? Eu sei porque que o TSE mandou tirar, como no dia da convenção do PSL mandaram tirar o boneco, o TSE foi lá mandar tirar. Então a gente sabe que existe isso sim. Mas também, eu vou abrir aqui uma luz. Esse controle de pesquisa de fake news, isso não é só para controle contra a notícia falsa, não. A gente tem que ficar ligado para isso não virar um controle social. Controle contra a nossa liberdade de expressão, porque eu tô vendo... Seria isso uma teoria penodiana? Sim. E eu vou te falar, eu afirmo, como é responsabilidade aqui, não fala que o áudio aqui é responsabilidade, eu afirmo que isso é uma coisa sorrateira para controlar a nossa liberdade de expressão e calar a nossa voz. Então, vamos lá, tem que denunciar as notícias falsas sim, vamos combater a fake news, mas um olho no peixe, outro olho no gato. Porque... vão querer perseguir. E vou te falar, os primeiros a serem atacados nessa liberdade de expressão vão ser os evangélicos. Sim, não tem Os dúvida. evangélicos vão ser os primeiros. Então, as pessoas que frequentam a igreja evangélica, as pessoas que têm a sua fé, muito cuidado, porque vocês vão ser os primeiros a ser atacados. Pode ter certeza. Teoria da conspiração. Não é teoria. Isso não é teoria, não. Isso é fato. Mas o que ele tá falando tem sentido, porque desde que o mundo é mundo, as guerras são por que acontecem as guerras, né? Disputas de poder. Né? E os evangélicos no Brasil, infelizmente, precisam entender que nós estamos no meio dessa guerra. Né? E tentam sempre calar vocês. E não vai tiro pra todo lado. Não só aqui, mas é o que eu falo. Uma vez você falou assim pra mim aqui, porque eu não concordo com esse negócio de bancada evangélica e tal, eu não acho bom, e é o que eu te falo, isso é necessário. Tem que ter uma bancada lá no Congresso sim, porque se derem mole, vão querer calar vocês. Eu penso diferente. O que eu vejo, Alcine, é o seguinte, eu não sei se isso é uma impressão minha, mas eu vejo, principalmente a esquerda, Partido Comunista, eles sempre perseguem evangélicos, eles sempre tentam calar evangélicos. Eu acho, Ítalo, que a igreja, né, aí eu vou falar como um líder, membro da igreja que sou, né, e parte integrante dela. A igreja, ela pode se posicionar, ela pode manter e brigar pelos seus direitos sem a necessidade de rolar nessa lama, cara. Eu não concordo com o ativismo político dentro da igreja. Eu acho que por exemplo, eu gosto de política. Mas eu jamais vou fazer a política partidária. Porque amanhã, qualquer candidato que ganhar, eu não vou fazer oposição. Eu vou torcer para que ele faça um bom governo. Mas se ele pisar fora da faixa, eu tenho que ter a minha autonomia de apontar o erro dele. E quando a igreja entra na política partidária, ela perde essa autonomia. Então eu acho o seguinte, o que nós podemos fazer, e para evitarmos essas aberrações, manifestações, a igreja se posicionar, no sentido de, vai ter uma votação, vai ter uma audiência pública, aí sim, eu acho que nessa hora a gente tem que se manifestar. Agora,
eleger representantes, fazer essa confusão que estão fazendo. Eu sinceramente, tenho uma visão contrária a tudo isso. Eu entendo seu posicionamento, respeito, mas eu penso diferente. Não, eu te entendo e eu falo assim, Ossino, porque outro dia eu tava vendo um vídeo no YouTube onde integrantes de igreja católica numa faculdade pública chamada UERJ, no Rio de Janeiro, muito conhecida, né, onde existe recorde de alunos que se suicidam, tava tendo uma campanha, quem é a favor do aborto e quem é contra. E esses estudantes, né, católicos, estavam fazendo a sua propaganda. Olha, nós estamos contra, porque nós defendemos o princípio da vida e tal. Só, e esses estudantes... Essa questão dos suicídios na UERJ, nem sempre são estudantes, não. Lá é aberto, as pessoas entram lá e cometem suicídio. Não, tudo bem. Não tô dizendo que são que você falou, não, onde tem um grande número de alunos que se suicidam. Não, mas tem não é bem assim, não. Não, é que abafam. Mas tem. Não, olha só, abafam. 1 em 1 milhão. Porque, ó, de todos os casos que eu fico sabendo da UERJ, o cara a maioria que vai lá e se joga, né? Vai lá, entra lá, é aberto e se joga. Não tem nada a ver com estudante. Bom, até pode ter acontecido. Mas não é o maior número de casos. Não é o maior número de casos, mas mas corrigindo, tanto, não tem problema não. Tanto que agora tem até um corpo de psicologia lá que tá atendendo os alunos, escutando, enfim, porque teve estudante que fez. Mas voltando, tem estudantes que apanhou, foi agredido, e tem esses vídeos no YouTube simplesmente porque eles falaram o seguinte, olha só, nós somos contra o aborto. E esses estudantes apanharam de militantes de partido de esquerda aqui do Rio de Janeiro. Militantes, estudantes que falaram, olha, nós somos contra a liberação das drogas. E esses estudantes apanharam. Então o que a gente está falando é o seguinte, existe uma intolerância religiosa, sim. Existe uma perseguição, sim. Principalmente dentro das universidades federais. Inclusive teve uma matéria até aqui que eu compartilhei, que o diretor de uma universidade é militante de um partido, e você sabe de quem eu estou falando. Ele é militante de um partido e teve até perseguição de aluno. Olha só, mas deixa eu te falar outra coisa. Não só os evangélicos são contra o aborto. Por exemplo, os espíritas kardecistas também são contra o aborto. Mas não são perseguidos como... Você não vê kardecista apanhando. É isso que eu tô falando. Tu não vê kardecista tomando porrada. Tu vê evangélico tomando porrada. É isso que eu tô te falando. Você sabe se a maior parte que tava ali falando que era contra o aborto era kardecista ou evangélico? Não, a reportagem mostrava integrantes de igreja. Uns eram de igreja evangélica. É que as pessoas são ignorantes também. Elas acham que só os evangélicos são contra o aborto. Não é real. Não, tudo bem, não é real. Eu não sou evangélico, sou contra. O problema não é você ser de... Eu vou falar igual aquele post do Facebook agora. Não é você ser de direita, você ser de esquerda. O problema é você ser chato, você ser radical, você querer convencer as pessoas do que você... Entendeu? Mas o problema é que existe o radicalismo, é esse o problema. O que tem acontecido é porque... O problema é que as pessoas são mais educadas. Estão batendo, é o que eu tô te falando. Eu vou te dar um exemplo. Se um cara chegar pra mim, eu tenho amigos que na faculdade falam comigo, olha, eu sou a favor da liberação de drogas. E eu falo pra ele, pô, eu sou contra. Mas eu não dou porrada nele por causa disso, nem ele me bate. Desculpa até que o termo feio assim. Mas o que acontece dentro dessas universidades... Vou mandar a irmã Divina trazer uma água... porque eles estão sendo agredidos. Sanitária pra lavar a tua boca, rapaz. E vou te falar uma coisa, Ossino. Dá maracujina pra ele. E Ossino, o que eu vou te falar... E uma coisa que eu vou te falar, sabe o que me preocupa? A mídia não tá mostrando isso. A mídia não tá mostrando isso. E isso tem acontecido com frequência. As pessoas estão sendo agredidas, elas estão apanhando. Outro dia eu vi outro vídeo por causa do lançamento de um livro do Olavo de Carvalho. Um grupo, uma minoria, eles foram agredidos dentro de uma universidade, não sei se foi no Recife. Sei que eles agrediram. Outro, um policial civil, porque estava com uma blusa de um determinado candidato, ele apanhou. Então o que eu estou te falando é o seguinte, essa intolerância... De uma parte ela tá generalizada sim, e só acontece constantemente, só que não é interessante pra mídia mostrar. E só que isso tem acontecido. E nós temos que mostrar isso. A gente tem que mostrar que existe um povo, por uma determinada opinião, ou por uma determinada religião, que tá sendo espancado, que tá sendo massacrado. A gente tem que mostrar. Sabe por quê? Eu não sei o que eu vou ser amanhã. A minha fé é uma, hoje ela é uma, amanhã ela pode ser outra.
O Estado é laico. Eu posso ter até 2 religiões se eu quiser. A Constituição me permite isso. Então, o que acontece é que as emissoras não mostram, mas a gente tem que usar a internet para poder mostrar. E para acabar com isso. Porque você não tem que apanhar por ter uma opinião diferente. E o que acontece é o seguinte, a esquerda, de uma forma geral, ela prega uma democracia, só que vai você discordar dela, você apanha. Não. Eu não acredito nisso, não. O problema não é você ser de esquerda ou de direita. Eu acho que o problema vem da maneira como você foi criado, cara. Tipo, eu posso ser de esquerda e você de direita, eu vou te aceitar e não vou te espancar. Sim, você. Entendeu? Você, Bárbara, então você não pode generalizar, não. Não, mas eu não generalizo. Eu não tô generalizando. Você falou, você de esquerda. Não, você de esquerda. Volta aí. Vamos assistir de novo. Replay. Olha só, o que eu falo da esquerda é porque é o seguinte, porque quem prega a democracia, quem vem com ar de hipocrisia da democracia é a esquerda. Aí, tá apresentando um candidato na televisão agora. Olha, o problema do Brasil é a falta de diálogo. Ele xingou o jornalista, deu um tapa. O que tá faltando no Brasil é a falta de diálogo. Nós vivemos numa democracia. O cara pega e agride um jornalista. Tá faltando no Brasil é cada um viver sua vida, arrumar um emprego e lavar uma louça, entendeu? Então, eu acho que isso aí tem que ser parar de ser chato, cada um vota em quem quer. Se não quiser votar também não vai votar. Entendeu? E ó, tá batendo um colega seu de trabalho, tá? Jornalista, batendo um colega seu de trabalho. Cara, podia ser você. Em mim ele não ia bater, não. Você não ia entrevistar ele? Eu não, podia entrevistar ele. Não ia querer me bater, ele ia falar a cara dela de banana. Vou bater nessa menina, 1,47 m, quase anã. É ruim, hein? Duvido. Beleza. Mariana, vamos finalizar? Vamos. O debate rendeu aqui, né? Verdade. Vocês falam a beça. E aí, Mariana, essa porcentagem? Então, 70% sim, ele está sendo perseguido, Crivella. É perseguição política. Exatamente. 30% não concordam com isso. O ganhador de hoje, que foi o Tony Ferreira, tá? Ele ganhou par de ingressos para o filme Deus Não Está Morto 3. Arrasou, Tony. Aí, Tony! Parabéns, Tony. Bárbara. Beijo. Amanhã tu tá aí ainda, né? Não. Não? Não. Não, aqui na mesa de debate, não. Não, amanhã eu não tô aqui. Você não vem, não? Não, eu não posso vir. Eu tenho que estar no hospital 2 horas. Ah, é? Lá em Ipanema. Oh, eu pensei que você viesse amanhã ainda. Não vem amanhã. Aí, azeitona. Depois você vai chorar, entendeu? Aleluia, hoje. Daqui a 15 dias, volta a titia Bárbara. Aí. Titia Bárbara com tudo em cima. 100%. Caraca, me zoando, falando que eu fiquei pra titia, tá Não, vai vir titia Bárbara aí. 2.0 turbo. 2.0 turbo. Motor, aquele motor GTI. Eu só vou falar uma coisa, quem desdenha quer comprar, tá? Desculpa aí. Sei não, hein? Esse negócio tá muito meu fã, esquisito, você, azeitona. Isso aí. A azeitona também, amor amor incubado, entendeu? Ô, Luciene, abre seu olho porque tá rolando um amor incubado aqui, entendeu? Ih, papai. Aí, Luciene. Gente, é muita zoação, né? Não liga, não. A gente se diverte. Então tá bom, Bárbara. Então tá bom, até daqui a 15 dias de folga. Isso aí. 15 dias livre da gente. Ah, não, eu vou ficar com saudade. Vai ficar com saudade? Com certeza. Vou até ligar pra cá pra participar do debate. Mas nos dê notícia lá depois de sair da... Pode deixar, gente, porque eu posto tudo no Instagram. Mas não vai postar o peito não, né? Não, claro que não, né? Peraí, caiu o negócio aqui, ó. Vai ganhar um pastor Fábio agora. Caiu o negócio aqui. Caiu o negócio aqui, fazer igual o pastor Fábio, né? Beleza, Bárbara. Ítalo, sempre bom tê-lo aqui, cara. Obrigado por suas uma maravilha estar aqui. Obrigado mais uma vez a essa casa que nos dá total liberdade, né? É muito difícil você encontrar um lugar hoje em que as pessoas não te podem te falar, que as pessoas não estão comprometidas com nada, onde tenha uma rádio que tenha um caráter ilibado e que você consiga realmente dizer a verdade, sem ter medo de dizer. Porque eu te admiro porque você, graças a Deus, não tem rabo preso com ninguém. E se você tiver que falar, você fala. A tua liberdade não tem preço. Eu acho que é isso aí que tá faltando em muitos lugares.
É isso aí. Bom, a produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza. Quem produziu hoje? Foi você ou foi a Mariana? Não, eu produzi o debate. Foi você que produziu? Ainda fiz a pauta também, né, Mari, hoje, mas amanhã a Mari vai fazer tudão. Amanhã é tudo com a Mariana. Tudo com a Mariana. Mariana, qualquer dúvida você me liga, viu? Que eu só opero 6 horas da tarde. Não sei por que eles mandam a gente chegar tão cedo. Olha que horror. Só pode comer e beber água até 6 horas da manhã. Depois não pode mais, tem que ficar até a hora de operar seca, né? Não bebe mais água nessa vida, nada, não pode comer. Imagina eu, Magali, 12 horas sem comer. Pra caramba. Cara, eu vou morrer. Não é, Rodrigo? A Bárbara come muito, cara. Né, cara? Eu não como muito, eu como pouco, mas aí eu como toda hora. Entendeu? Não brinca não. É isso. Então é isso aí. Os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, com assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos convidados, né? A Bárbara, que hoje atua aqui como debatedora, o estudante de Direito Ítalo Félix. O Felipe não conseguiu chegar, né? Olha, eu não sei, diz ele que tava vindo, não sei, tava vindo pra onde que ele tava vindo. Vou perguntar agora quando a gente sair daqui. Então tá bom, mas o importante é que a gente deu conta do recado. Só aí. Pra quem está nos ouvindo à tarde, vem aí Cláudia Matos com Frequência Máxima. Para quem, na verdade, a Cláudia é para quem está ouvindo ao vivo, né? À tarde tem Betel Informe, música de qualidade até a Voz no Brasil. Na madrugada vem aí o Madrugada Betel. Nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Feche os olhos pra orar.